Convido vocês agora a fecharem seus olhos, para que a gente possa se harmonizar e dessa forma nos sentirmos confortavelmente presentes nesse momento, buscando trazer ao nosso coração, à nossa mente, a harmonia que tanto necessitamos, dando sentido e dando importância a tudo aquilo que hoje já obtivemos de aprendizados, de oportunidades. Te pedimos, Pai amado, que esse momento possa ser reconhecido por nós como mais uma oportunidade, mais um momento em que voltamos a nossa atenção para aquilo que de todo o coração desejamos estar construindo em nós, reconhecendo o nosso potencial, reconhecendo todas as bênçãos e todas as graças, as quais o Senhor tem sempre nos concedido. Auxilia-nos, Senhor, a estarmos em paz, em harmonia conosco, independente de tudo aquilo que reconhecemos ainda não saber, mas confiantes de que o seu amor independe de qualquer coisa. E assim, permita-nos, Senhor, estarmos ainda mais cientes da tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Que bom. Então, nós temos um tema hoje para estarmos desenvolvendo, né? E todos sabem que esse tema, ele vem numa sequência de outros que, no meu entender, na maneira como eu estou podendo observar, tem tudo uma ligação muito profunda, porque, de verdade, nós estamos simplesmente esmiuçando mais determinadas coisas, né? Então, se a gente está falando sob a luz do Espiritismo, nós estamos falando de conceitos que já fazem parte da nossa vida, conceitos que nós já abraçamos, de alguns entendimentos que o Espiritismo trouxe e que fez todo sentido em nossas vidas, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre o que é útil e o necessário, né? O útil e o necessário. Também são dois conceitos, também são duas formas de se entender determinadas coisas. O vocabulário, ele chega a ser um pouco confuso na sua separação, porque eu diria que o útil e o necessário, eles se confundem muitas vezes, né? Mas hoje, eu gostaria de trazer uma visão um pouquinho mais específica, para que a gente olhasse para isso com essa consciência que todos nós estamos buscando ter. Então, se eu hoje começar a expandir esses entendimentos que eu já tenho, esses conceitos que o Espiritismo já me trouxe, eu posso começar a pensar em útil tudo que o nosso Pai criou. Toda criação divina, ela é de utilidade. Não existe nada que o Pai tenha criado que deixe de ter utilidade. Então, tudo é útil. E o que seria o necessário? Bem, o necessário é tudo aquilo que Deus já nos forneceu, desde a nossa criação. Então,
Quando vocês tiveram abertura desse curso, foi trazido o entendimento, e de uma forma bem simples, mas também muito clara, esse posicionamento nosso enquanto habitantes desse planeta. E esse planeta Terra, se nós pararmos para pensar nele, não existe nenhuma necessidade nossa que esse planeta não tenha como suprir. Talvez vocês pensem assim, mas existem tantas dificuldades, tantas diferenças, tantas pessoas com escassez, com falta. Mas isso não decorre do planeta. Isso não decorre da bondade do Pai, porque Ele nos forneceu tudo o que nós precisaríamos ter e usufruir para vivenciarmos essa experiência, essa vida terrena, né, nesse planeta. Então, o entendimento hoje que eu gostaria que a gente buscasse ter, não é do que é útil e do que é necessário em termos de existência, não nesse coletivo, não nesse planetário, porque isso tudo nós podemos, se nós olharmos com bastante atenção, nós vamos entender que não nos falta nada. Mas a gente pode trazer um olhar um pouquinho mais específico, vou falar novamente dessa forma, para aquilo que nos é útil e aquilo que nos é necessário enquanto individualidades. E aí, para que a gente consiga pensar nisso com bastante clareza, a gente teria que entender que se tudo que o Pai criou é útil, significa também dizer que tudo aquilo que a vida, enquanto providência divina, nos oferta, também tem a sua utilidade. Bom, só que eu tenho o meu olhar particular para as coisas. Cada um de nós tem um olhar particular para as coisas. Cada um enxerga aquilo que a vida traz de uma maneira muito particular, muito única. Então, às vezes, aquilo que a vida me traz, eu não consigo entender de imediato como algo útil, muito menos necessário, porque quando eu penso em algo necessário, significa dizer que eu preciso passar por aquilo, que eu preciso vivenciar tal experiência, que eu preciso ter contato com determinadas coisas. E aí, nós, ao longo de nossa existência, nós vamos construindo, através do nosso livre pensar, das nossas emoções, sentimentos. E esses sentimentos nos reportam a tudo aquilo que a nossa compreensão das coisas nos permite enxergar e entender. Bem, se eu vivencio a minha vida com certa resistência, ou com uma certa negação, ou com uma certa desconfiança, ou com um receio, com medo, ou com raiva, são todos sentimentos que, ao longo do meu vivenciar, eu fui construindo, eu fui compreendendo e fazendo uso. Bem, nossos sentimentos, eles são fruto do nosso pensar. Então, eu penso determinada coisa, esse meu pensar me leva a agir, a ter um procedimento. Esse procedimento, ele pode me trazer
sentimento de alegria, satisfação, ou não, certo? Mas antes desse sentimento se firmar em mim, se eu estiver atento ao que está sendo ofertado pela vida para mim, eu percebo como é que o meu eu recebe tudo isso. Então, as emoções que eu me permito ter quando a vida me traz uma dificuldade. Qual é esse sentimento? É um sentimento de revolta. Essa revolta, ela fica muito marcada no meu, até no meu corpo físico, porque eu vou estar mais agitado, eu vou estar mais irritado, eu vou estar mais intolerante. Tudo isso são questões que aquilo que a vida me trouxe vai me trazer e eu, de alguma maneira, vou estar reagindo, de uma maneira tranquila ou não. Então, esses sentimentos que eu vou absorvendo, eles vão sendo, de certa forma, mantidos, eles são mantidos por escolhas minhas. Por quê? Porque toda vez que a vida trouxer alguma coisa que me deixe descontente, que me aborreça, me chateie, que eu fique contrariada, eu posso adotar um sentimento de desagrado e eu vou estar trazendo para mim, no meu corpo físico, no meu corpo mental, essa marca. É tipo assim, eu tenho um caminho a percorrer da minha casa até o meu local de trabalho, ok? Esse trabalho foi por mim escolhido tê-lo, né? Eu escolhi trabalhar nesse local e eu, todos os dias, preciso fazer esse trajeto, da minha casa a esse trabalho. Vamos dizer que eu moro numa região em que não existam estradas ainda muito bem construídas, consolidadas. E da minha casa até esse local onde eu trabalho, existem campos abertos, vamos dizer assim, com muitas árvores, vegetações e tudo mais. Bem, eu vou começar a traçar esse meu roteiro, esse meu trajeto, e todos os dias eu vou estar pisando pelo mesmo solo, pelo mesmo caminho. No decorrer de um tempo, este meu caminho, ele já vai começar a estar marcado, certo? Entendem isso? Então, eu vou estar pisoteando aquela vegetação, aquele gramado, e os meus passos nessa direção, indo e vindo do meu trabalho, vão estar, de alguma forma, construindo um caminho muito mais visível, muito mais fácil de ser enxergado, de ser acessado. Compreendem isso? Bem, espero que sim. Se não me falem que eu estou tentando imaginar, acho que fica claro dessa forma. Então, nesse meu caminhar por este caminho, eu vou estar, de alguma forma, fazendo com que esse caminho fique muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais visível. No nosso corpo físico, no nosso cérebro, ocorre a mesma coisa, sabe assim? Todas as vezes que eu escolho uma resposta, um modo de reagir a determinada coisa, é como se fosse esse caminho. Então, todas as vezes que alguém me dirigir uma ofensa, eu vou reagir e vou responder de pronto. Então, eu já me preparo. Alguém falou, eu já devolvo no ato a resposta. E eu vou fazendo isso
por diversas vezes. Alguém fala algo que não me agrada e eu de imediato já respondo da mesma forma. Então, eu estou construindo de uma maneira neural um caminho que eu vou estar respondendo a isso. E este caminho vai ficar tão utilizado que, chegado ao ponto de alguém falar uma única palavra, eu já estou respondendo, já até tentando adivinhar o que a pessoa vai dizer, o que eu acredito que ela vai colocar, então eu já vou estar, de alguma forma, reagindo. Por que eu estou falando dessa forma? Porque todas as vezes que eu escolho ter comportamentos repetitivos por um determinado, vamos começar assim, pensamento, uma determinada emoção e um determinado sentimento que me chega, a repetição desses meus comportamentos vão, de alguma forma, construir em mim hábitos. Conseguem entender? E esses hábitos, às vezes, eles nos parecem muito comuns, como esse caminho que eu faço de ida e vinda ao meu trabalho. Só que este caminho de ida e vinda ao meu trabalho, de estar fazendo sempre o mesmo, ele passa a ser automático. É lógico que depois que eu já assentei toda aquela vegetação, é muito mais fácil eu transitar por este caminho, porque eu já não vou ter tantos empecilhos para trilhar esse caminho, certo? Aqueles galhos, aquelas plantas que de repente poderiam estar criando algum obstáculo, de tanto eu ali passar, elas já não mais vão existir. Só que isso cria em mim uma acomodação em fazer sempre o mesmo caminho, sem perceber que com isso eu deixo de estar observando e conhecendo caminhos diferentes, que podem me trazer, de repente, muitas coisas que podem ser atrativas, interessantes, que podem me fazer ter um olhar diferente para esse caminho, me tirando do tédio, me trazendo uma alegria, me dando um colorido diferente a este caminho. Entendem isso? Bem, a mesma coisa acontece quando eu crio hábitos e respostas automáticas com comportamentos também repetitivos. Eu deixo de ouvir o que o outro me traz, eu não tenho essa abertura de estar um pouquinho mais sereno, mais tranquilo, para ouvir o outro e aquilo que ele pode, de repente, me trazer de diferente. Porque eu estou, de alguma forma, me permitindo escolher no automático, fazer com que os meus comportamentos sejam repetitivos e eu obtenha sempre o mesmo resultado, que na grande maioria das vezes não me satisfaz por completo, que muitas das vezes me traz descontentamento comigo mesmo. Então, toda essa história que eu estou trazendo é para falar que muitas vezes eu tenho, sim, a utilidade de muitas coisas na minha vida. Mas será que eu tenho necessidade de que sejam exatamente dessa forma? Por quê? Porque se eu conheço um único caminho que me leva a determinado lugar, eu estou me limitando. Eu estou, de certa forma, me podando a aproveitar o máximo que a vida tem a me oferecer. Porque dentro daqueles conceitos, lembra aqueles conceitos que a gente já tem, que o Espiritismo nos trouxe, e que a gente já, de alguma forma, assimilou?
eu não estou aqui para ter apenas facilidades. Eu não estou aqui para vivenciar uma vida de mesmice. Muito pelo contrário, eu estou aqui para ser colocada à prova, para mostrar para mim, não para mais ninguém, o quanto eu sou capaz de me adaptar, de ter mudanças, de ter possibilidades de aprendizados novos. Então, se nós pararmos para pensar, nós temos em nós muitas construções que foram feitas há muito tempo, sabe? Há muito tempo. Até em vidas passadas. E aí a gente recorda que também isso é uma informação, é um aprendizado que o Espiritismo nos traz, de que nós temos essa oportunidade de estarmos a cada nova encarnação, vivenciando experiências novas. Mas se nós não estamos abertos, se nós não estamos nos possibilitando, nós vamos estar, de certa forma, lidando sempre com as nossas mesmas questões, que são a nossa não aceitação, a nossa dificuldade de compreensão do outro, a nossa falta de nos compreender, de nos aceitarmos também, de nos conhecermos de verdade. Então, o que nos é útil? Talvez tudo. Tudo. Porque mesmo que eu escolha ter sempre as mesmas experiências e vivenciar a minha vida da mesma forma, nunca será da mesma forma. A mesma situação, ela sempre vai me trazer um olhar diferenciado, porque eu já não sou mais o mesmo, e porque também aquela situação não aconteceu no mesmo momento, com as mesmas pessoas, da mesma forma. Mas eu posso olhar para mim e perceber que aquilo que eu deixo de experienciar por escolha minha pode me dificultar esse processo evolutivo, que é o que eu mais desejo. Todos nós, sem exceção, queremos evoluir. Queremos a cada dia reconhecer em nós um avanço, uma melhoria, um crescimento, um amadurecimento. Não existe quem pense diferente. Se disser que está feliz do jeito que está, vai estar dizendo, negando-se a escutar o que o seu verdadeiro eu fala. Porque, já vi, só um minutinho, Fred, tem mais moderador também, né? Tá bom. Então, só concluindo isso, todos nós desejamos o crescimento. Então, talvez todos nós precisássemos enxergar o quanto nós estamos contribuindo para que isso ocorra em nossas vidas. A quem eu dou a vez primeiro? Para o meu apoio? É isso? Ele levantou para avisar que eu tinha levantado. Pode deixar o moderador. Obrigada. Então, pode falar, Giane. Então, a gente tem perguntinhas aqui. Uma está até dentro do que você está falando agora. Okay. Sempre acreditei que uma situação necessária seria aquela em que preciso efetivamente passar para aprender, mas que uma situação útil, porém desnecessária, eu aprenderia, mas poderia ter aprendido de outra forma. Estou errado? Não, eu não vejo erro aí. A necessidade, ela diz respeito àquilo que realmente eu preciso, não é? Então, se eu hoje, talvez por falta de atenção, eu esteja vivenciando uma situação
que talvez não me fosse mais necessária, ela vai continuar a ser útil. E ela sendo útil, ela passa a ser necessária. Então, por isso que eu falei que se a gente se prender às palavras, a gente não vai sair de lugar nenhum. Porque o que é útil é necessário. E o necessário, ele pode se tornar útil sempre. Sempre que eu estiver aberto para assim enxergar, né? Fala, Gê. Então, assim, aí eu só uma colocação minha, porque eu acho que dentro da pergunta, aí se você puder explicar melhor, que eu acho que Ah, foi mais aquela visão que às vezes a gente tem de, por exemplo, uma situação, né, uma tragédia, ou uma coisa, às vezes, uma agressão, que ela tem uma utilidade, mas ela talvez não fosse necessária, o indivíduo não precisava fazer efetivamente aquilo para que as pessoas aprendessem. Acho que é mais ou menos nesse sentido. eu entendi. O que eu estou tentando trazer é que a gente não se prenda a, àquilo que foge ao nosso controle. Porque quando a gente pensa em tomar consciência das coisas, a gente precisa separar aquilo que nos compete e aquilo que não nos compete fazer. Então, eu entendo isso, que muitas situações vão nos chegar e talvez não precisasse ser da forma como foi. Só que se elas chegaram e foram da forma como foram, nos cabe, dentro daquilo que a gente está querendo angariar de aprendizado, mudar o nosso olhar. Por quê? Porque se eu começar a responsabilizar outros por aquilo que me aconteceu da maneira mais, vamos dizer assim, desagradável e inconveniente, eu tiro de mim a possibilidade de aprender ainda mais com aquilo que me foi trazido. Será que eu consegui esclarecer? Porque muitas coisas vão acontecer e não necessitariam ser da forma como são. E, às vezes, principalmente quando as coisas chegam de uma maneira mais violenta, que foi como a Giane colocou, ela parece que traz um peso maior. Mas nós, às vezes, por não lembrarmos ou por não estarmos assim tão atentos, nós às vezes não percebemos que aquele mesmo recado, aquela mesma mensagem, ela já havia vindo, já havia sido apresentada, já havia sido, de alguma forma, entregue a nós, de maneiras diferentes, mais suavizadas, e que não tiveram efeito, não tiveram a resposta ou o entendimento que nós precisávamos. E aí, parece desnecessário que tivesse chegado daquela forma. Mas será que sim? Será que realmente não precisou ser dessa forma? Porque quando... Quer falar, Jane? Pode falar. Porque quando eu paro para olhar como um julgador daquilo que me chega, eu busco culpar alguém pela minha não aceitação das coisas como estão acontecendo. E olha, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que compartilhar das coisas como elas são. Não é disso que eu estou falando. Violência nunca deve ser bem aceita, mas a gente não precisa olhar para ela como se nós fôssemos vítimas. É essa a questão. Assumir a responsabilidade daquilo que nos cabe. Ok? Pode falar, gente. Tem uma outra pergunta, eu acho que você até começou a responder, mas talvez respondendo ela fique até mais claro o que você está colocando. Como reconhecer quando uma situação é útil, mas já não é mais necessária na minha vida? É, quando a gente fala de autoconhecimento, essa palavra dá até um negocinho, né? Oh, meu Deus, autoconhecimento. Eu me conheço?
Bom, deveria, lógico que deveria. Mas se eu for me apresentar aqui, eu vou falar de um monte de coisas que não vai fazer diferença nenhuma para esse meu estado mais interno, mais íntimo, né? Falar quem eu sou, o que eu faço, essas coisas não dizem nada a respeito de como eu estou me saindo nessa existência, enquanto aprendiz de tudo aquilo que eu ainda ignoro, né? Bem, se eu estou vivenciando uma situação e essa situação me é útil, não me importa se ela é necessária ou não. Sabe? Às vezes a gente quer qualificar muito as coisas, sabe? Enquadrar tudo dentro de um rótulo, dentro de um contexto. E isso só dificulta a nossa maneira de aceitarmos a vida e a atuação da bondade de Deus em tudo que nos é trazido. Se eu preciso esclarecer para mim o que é útil e o que é necessário, significa dizer que muitas coisas em mim ainda não são muito compreendidas. E se não são compreendidas, significa dizer que eu ainda não voltei essa minha atenção para as minhas reais necessidades, sabe? Cada um pode formular para a sua existência aquilo que, por exemplo, não abriria mão, sabe assim? Não, eu só consigo viver se eu tiver isso, se eu estiver morando em tal lugar, se eu estiver na companhia de fulano, se eu estiver com esse emprego ou com esta situação. Isso parece realmente necessidades, né? Porque eu vou identificando dentro daquilo que eu me oportunizo viver. Só que, às vezes, por exemplo, eu tenho um ótimo emprego. Eu tenho um ótimo emprego que me paga um salário muito bom, faço uma coisa que eu gosto muito, e para mim isso é algo que eu não quero abrir mão. Mas quantos, nesses últimos tempos, não tiveram que aceitar o desemprego? E aí, isso é útil ou não? Bem, quem vai dizer isso sou eu, nessa situação, depois das próximas escolhas que eu for fazer, não é assim? Ah, tá, perdi esse emprego que me era necessário, que me atendia em diversos aspectos da minha vida. E agora? Eu devo dizer que eu estou desamparado, que eu fui vitimizado, ou eu entendo a utilidade que eu posso dar a essa nova situação que está me sendo apresentada, trazendo para mim um reconhecimento das minhas reais necessidades, que de repente vão passar a ser apenas de ter um emprego. Que eu goste ou que eu não goste, que me pague bem ou não me pague bem, mas um emprego. Entendem que tudo tem a ver com a maneira como eu estou enxergando aquilo que a vida me traz? E que sentimento eu quero estar nutrindo e mantendo para vivenciar essa situação? Porque se eu não der utilidade às coisas que a vida me trouxer, talvez eu não tenha o mínimo necessário para permanecer nessa existência, vivendo em harmonia comigo mesmo. Ok? Fala, Jeane. Tem mais uma aqui.
O que você falou sobre o útil e o necessário tem relação com aquela passagem que Jesus disse: é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem pelo qual os escândalos vêm? Então, o aprendizado, ele ocorre de diversas maneiras, não é? E um aprendizado, ele vai ser sempre útil. Agora, a maneira como esse aprendizado precisa nos chegar, às vezes, é necessário que chegue de uma maneira um pouco mais agressiva, para que exista em nós esse despertamento. Dizer que é necessário que determinadas coisas ocorram, para mim é um pouco pesado. Não que eu esteja corrigindo a fala de Jesus, quem sou eu? De jeito maneira. O que eu estou dizendo é que, se nós estivéssemos mais atentos, mais conscientes das coisas, as coisas às vezes não precisariam chegar em seu agravamento para trazer para nós a utilidade e o aprendizado. É isso que eu entendo. Fred, você queria falar? Eu estou achando legal o que você está falando, né? Porque você está trazendo para nós a questão do conceito da utilidade daquilo que chega até nós, entendeu? E aí, assim, a gente não precisa, no meu ponto de vista, né, ficar preocupado assim com o necessário e com o útil, porque se vivemos, pelo menos você me corrija, né? Se estamos vivendo, vamos trabalhar assim, estamos vivendo para sermos úteis em qual sentido? Como somos úteis para nós mesmos, para o próximo, né? É uma questão talvez de opção, a gente abrir mão dessa utilidade um pouco assim, mais compreendida, né? Porque quando você estava falando do caminho, eu estava aqui pensando, caramba, eu tenho que ir até a escola, né? Mas será que quando eu vou até a escola, eu vou utilizando esse caminho da escola para me municiar das informações que chegam até mim, ou eu só abaixo a cabeça e vou direto para a escola, entendeu? Saindo pisando tudo, entendeu? Porque muita coisa que eu encontro por aquele caminho, mesmo que eu passe por outro caminho, eu vou encontrá-la também nos outros caminhos. Então, se eu me abro para perceber isso daí, com aqueles olhos que você sempre fala, né, de quem quer ver, eu acho que fica interessante a utilidade que você está dando para nós aí, sabe? Essa questão da utilidade. E aí, eu acho que não é só utilizar materialmente, não, porque aí soma mais, vai além, né? É a utilização que nós, como espíritos, damos a essas coisas que chegam até nós nas nossas vidas, como você falou muito bem aí. Ok. Eu não tenho nem o que complementar. O que você trouxe é bem fácil de compreender, porque esse nosso olhar, ele precisa estar muito focado naquilo que realmente faz sentido para mim, né? E, às vezes, o que acontece? Por eu estar um pouco distante de mim mesmo, nessa falta de compreensão das minhas reais necessidades, eu construo em mim caminhos desnecessários, eu diria assim, sabe? Onde eu deixo que sentimentos não tão benéficos a mim me dominem, me controlem, me impossibilitem de ser quem eu já teria condições de ser, um ser mais harmônico com tudo aquilo que eu me proponho fazer. Pode falar, Giane. Você comentou a questão da gente, às vezes, não ficar preso a palavras, mas é difícil, né, para a gente, né, Sim, não sim. ficar. Então, tem uma pergunta que aí, se você pudesse, né, esclarecer, seria Uhum. possível definir, em poucas palavras, os adjetivos aqui em questão, útil e necessário? Bom, se eu tivesse que definir útil e necessário, eu iria dizer assim, tudo aquilo que tem utilidade é útil, certo? Tudo aquilo que tem uma serventia, tudo aquilo que tem alguma coisa a nos atender é útil. E o que é necessário?
Necessário é aquilo que eu acredito que faça diferença. Ter ou não ter. Compreende assim? Necessário, para mim, tem uma diferença muito grande do que é essencial. E aí é outra palavra, que aí ficaria mais complicado ainda para diferenciar. Mas eu entendo que a minha necessidade é que vai responder para mim o que é necessário. Se eu necessito todo dia, por exemplo, comer uma barra de chocolate, é a minha necessidade. Por quê? Porque se eu não como essa barra de chocolate, eu percebo que eu fico tensa, eu percebo que eu fico de mau humor, eu percebo que meu organismo não funciona da mesma forma, eu não durmo bem, sei lá. Na observação de mim mesmo, eu percebo as minhas necessidades. Então, a diferença, talvez, do que é útil e o que é necessário é esse grau de importância que eu dou. Como eu disse, não existe nada inútil dentro da criação do Pai. Mas nem tudo é necessário. Certo? Então, necessário, para mim, é aquilo que eu entendo como muito importante. Aquilo que vai atender a uma exigência um pouco mais seletiva minha. Entendem? O dicionário também, não sei se ele esclarece muita coisa, porque eu lembro que eu olhei, e aí, se eu conseguir achar, que eu não achei que eu fosse precisar disso, nem sei onde eu coloquei, mas existe uma definição em que a própria palavra ser útil, de útil, tem como tradução necessário. Então, por isso que eu falei que a gente não pode se prender às palavras. Mas se a gente avançar um pouquinho, se é que eu posso ir agora, ou você está querendo que eu responda alguma coisa? O Apoio quer falar? Diga, Apoio. Diga, Fred. Eu estou achando muito legal o que você está trazendo para nós, porque, assim, às vezes, conceitualmente, existem uns conceitos que a gente fica preso a eles. Eu mesmo sou uma pessoa que fui muito presa, mas você está trazendo uma coisa para nós que é extremamente interessante. A visão que você quer compartilhar com a gente da utilidade e da necessidade. E aí eu lembro que, quando você começou a palestra em si, você falou que o que é posto por Deus, o que é posto à nossa mesa, tem utilidade, né? Seguindo a sua linha de raciocínio, porque eu estou indo por ela. E dentre essas utilidades que são postas para nós, a nossa vivência, lembra da barra de chocolate, vai fazer com que nós compreendamos que talvez a gente não precise de comer aquela barra de chocolate toda que a gente acha que precisa de comer, sabe? Então, assim, é interessante porque a barra de chocolate é útil, praticamente o que é posto na nossa mesa é útil. Mas, assim, será que seria necessário eu comer 6 barras de chocolate? Sabe? Você está trazendo uma visão bem interessante em relação ao que é útil, que tudo é útil. Eu nunca tinha pensado desse jeito. E ao que é necessário. Será que comprar um carro muito caro é necessário para mim? Se naquele momento for necessário, cara, eu vou aceitar isso como sendo necessário para mim. Até porque talvez eu ainda esteja tentando me compreender mais. Mas, assim, dentro de um processo de necessidade, para se deslocar, você não precisaria de comprar talvez um carro tão caro. Mas eu não estou falando isso condenando quem compra um carro tão caro. Mas o interessante é que a gente, exercendo o nosso ato de vida, em cima dessas utilidades que chegam, a gente vai compreendendo que o necessário é mais simples, às vezes, do que a gente imagina. Sabe? Eu tô trabalhando em cima daquilo que você está trazendo para mim. Porque se eu for lá no dicionário, às vezes, eu embolo mais ainda a minha linha de raciocínio. E a gente, às vezes, tem que tentar abrir um pouco a nossa visão para ver que essa estrutura que você está trazendo para nós é extremamente interessante. Então, assim, muito obrigado, viu? Fred, isso que você trouxe me fez lembrar, aí vocês procurem depois, vocês vão encontrar, tem um texto que é do Chico,
E nesse texto, o Chico fala eu não sei se o tema do texto é útil, utilidade, mas eu lembrei dele agora porque fez todo sentido dentro do que você trouxe. Porque o que acontece? Ele fala assim, tem pessoas, eu vou falar algumas coisas que eu vou lembrar, gente, eu não vou lembrar esse texto, porque ele é muito bonito, vale a pena vocês olharem depois, mas, por exemplo, tem pessoas que querem ter olhos claros, tem outras que só querem enxergar. Tem pessoas que querem sapatos novos. E tem pessoas que só querem andar. Tem pessoas com um monte de necessidades, mas que não se justificam se você pensar qual a finalidade disso, sabe? Qual o propósito disso? Não estou dizendo que ninguém possa desejar, como você falou, ter um carro possante, bonito e tudo mais. Não há mal nenhum nisso. Mas se você parar para pensar em termos de necessidade, aí você vê uma diferença muito grande entre aquilo que é útil e aquilo que é necessário. Porque eu posso não me conformar em ter esse carrinho simples e ir atrás desse meu sonho de ter um carro melhor. E não existe erro nisso, não existe julgamento nem condenação. Eu acho que está tudo certo, é isso aí, se isso aí é importante para você. Mas a gente não pode deixar de ter esse olhar para aquilo que é o nosso propósito maior de aqui estarmos, sabe? Então, às vezes é isso que acontece, a gente se perde disso. E aí acaba trazendo para nós, e é sobre isso que eu gostaria de falar, porque a minha proposta, alguém colocou o texto, lindo, né? Foi Jeane que colocou? Obrigada, Jeane. Esse texto é realmente muito bonito. O que acontece? Eu tenho para comigo um compromisso de crescer, de ser um ser melhor, de evoluir, através de todas essas oportunidades que a vida me traz. Só que aí o que eu faço? Eu trago para mim um monte de obstáculos, um monte de dificuldades, um monte de barreiras. Por quê? Porque eu coloco nas minhas necessidades coisas muito mais complicadas de adquirir, coisas muito mais... eu ia falar coisas mais desnecessárias, né? Mas o conceito disso é muito pessoal, é muito de cada um. O nosso propósito hoje não era conversar sobre o que é útil e o que é necessário dentro desse aspecto material das coisas, mas sim dentro daquilo que eu porto em mim, dentro de mim, no meu íntimo. O que é útil eu manter? Que emoções me fazem bem? Que sentimentos eu devo nutrir? São essas questões que eu preciso entender. Se eu tenho em mim sentimentos de medo, de raiva, de, sei lá, inconformidade, seja lá qual for o sentimento que eu tenho, as minhas necessidades, elas vão estar muito ligadas a esses sentimentos. E se eu não tenho muito claro para mim de onde surgiram esses sentimentos, eu vou continuar alimentando esses sentimentos, buscando trazer essas necessidades, sem entender que isso são apenas os sintomas, sabe? Só as coisas que vieram fruto de algo que me ocorreu, que me marcou, que me deixou preso com algumas crenças, com algumas questões mal resolvidas, de entendimentos passados, e que eu preciso hoje entender se esses sentimentos ainda me são úteis, ou se eu já posso considerá-los descartáveis.
Entende? Fala, Giane. Agora é a Claudine que queria falar. Claudine, você pode sair do mudo. Boa noite. Eu achei interessante essa sua colocação, Roseli, pelo seguinte, é muito pessoal a gente ver a questão do útil e do necessário. Eu não tinha percebido que era tão pessoal assim, porque lá no início você tinha dito, né, que tudo que o pai fez é útil e necessário. Também não tinha pensado dessa forma. Aí você vem e colocou várias situações onde eu consigo perceber que é pessoal. Tão pessoal que me lembrou de um texto que eu li há uns tempos atrás, lá do Céu e o Inferno, né? Do livro Céu e Inferno, onde lá atrás, já lá no final, fala, tem vários testemunhos, e eu me lembrei de um testemunho onde uma dessas pessoas tinha dito que na vida dele ele tinha feito muito mal em outras vidas. E ele começou o processo dele através do arrependimento, que foi o primeiro passo do reconhecimento. Depois ele passou por um processo de expiação, onde ele teve que, de uma certa forma, né, lógico, pela lei, resgatar algumas coisas, e ele sentiu que ele teve um aproveitamento. E já no final, que já foi a próprio resgate disso, ele, no texto do livro, ele dizia: hoje eu sinto que eu preciso retornar para eu ser útil para o social, né? Ser útil para o povo. Então, olha que interessante, ele, através do processo dele, se sentir útil foi pessoal, é dele isso. E é necessário a reencarnação, porque isso é a lei. É a lei, a reencarnação. Entende? Então, a gente nunca consegue, apesar da nossa visão do útil e do necessário, você não foge tudo aquilo que o Pai criou, da utilidade e da necessidade. Eu não sei nem se eu consegui explicar direitinho isso, né? Da questão de ser pessoal. E aí, eu vi a Anne lá no início, quando ela começou a falar do pessoal, aí eu vou colocar uma segunda situação, se você permitir. Como que é diferente isso? A Anne lá no final, no finalzinho, ela disse: gente, vamos ser úteis e necessários, né? A utilidade através daquelas questões das fraldas. Quando ela falou isso, por coincidência ou não, hoje de manhã, que, né, futucando algumas coisas, eu fui ler uma frase, e lá no Livro dos Espíritos, que é um outro livro, falava sobre isso também, né? Que ser caridoso, como é que era, gente? Não, ele dizia o seguinte: fazer o bem não consistia em ser caridoso, mas sim ser útil na medida do possível, todas as vezes, acho que era isso, todas as vezes que o concurso se fizesse necessário. Então, são duas coisas diferentes e que significam a mesma coisa. Assim, mesma coisa não, são bem diferentes, né? Um é pessoal e o outro vem da utilidade e da caridade, né? Da necessidade de ser quando você é convocado a isso. Então, eu vi duas visões, né? Era isso, tá? Finalizei. Eu fiquei muito calada hoje e é por isso que eu estou linguaruda. Eu só tenho a agradecer a sua fala, você enriquece muito as nossas palestras, porque você sempre tem alguma coisa a trazer para contribuir, isso é muito legal. Então, isso que você falou é realmente muito, muito, muito bom da gente tomar essa consciência, né, de que a gente tem a nossa responsabilidade de fazer as nossas escolhas, e isso o Espiritismo nos traz com muita clareza, que somos nós que escolhemos como caminhar e como vivenciar a nossa vida, porque dentro da bondade do Pai, Ele nos deu esse nosso livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, e aí a nossa
jornada, ela se faz de aprendizados constantes, e a cada vez que nós nos oportunizamos a aprender alguma coisa, nós estamos nos tornando mais úteis nessa proposta maior do Pai, que é estarmos convivendo, sabendo da importância que cada um tem em ocupar o seu espaço, de estar ali atuando com consciência naquilo que faz. Então, tudo isso que você trouxe nos remete a isso, a nossa responsabilidade. Aliás, todos os temas que estão vindo agora, que estão sendo colocados, e eu estou achando a sequência que foi trazida muito, muito boa e muito didática, porque a gente começa a enxergar o todo, né? O mundo, o planeta, começa a enxergar a importância da valorização da vida, né? A gente vai enxergando as coisas até perceber que nós não estamos isentados de fazermos a nossa parte. Não importa dizer que eu não sei isso ou não sei aquilo, que eu ignoro isso ou ignoro aquilo. Eu tenho como contribuir de alguma forma. E o ser útil é ser útil também de diversas formas. A minha intenção hoje era falar dessa percepção de se ser útil ou de ter utilidade aquilo que nós já portamos. Era essa a intenção, de trazer um olhar para quem eu me percebo estar, e dentro dessa minha percepção de quem eu estou, reconhecer quais são esses sentimentos que eu porto, e que de certa forma, me direcionam a vivenciar a minha vida de uma boa ou de uma não tão boa forma, sabe? Então, é muito legal isso, quando a gente toma para a gente essa responsabilidade. Fala, poxa, eu tenho tudo isso em mim. Eu sou invejosa, eu sou orgulhosa, eu sou irritadíssima, eu sou um monte de coisa. Mas tá, eu sei isso. Mas isso para mim ainda é útil? Eu preciso disso para lidar com as situações que eu estou vivenciando? Eu preciso mostrar esses sentimentos que eu tenho, que eu possuo ainda, e fazer uso deles para conseguir vivenciar os meus dias? É disso que a gente está tentando buscar. Eu já vou te dar a vez, tá? Só porque eu acho que se eu não falar agora eu vou esquecer. Então, essa minha proposta hoje era de esmiuçar melhor esse reconhecimento de quem estamos, sabe? Esses sentimentos que eu continuo a manter e que, como foi dito na palestra da quarta-feira passada, né? A gente tem alguns rituais, algumas tradições, e a gente também tem um monte de sentimentos que a gente escolhe manter, e às vezes não sabe nem por quê. Eu vou ser sempre arrogante, porque se eu sou arrogante, o que acontece? As pessoas se inibem e fazem o que eu quero, me respeitam. Espera aí, esse sentimento, essa postura, me é útil? Até que ponto? Então, essa reflexão que eu gostaria que a gente tivesse hoje, tá? Fala, Gina. Quando você estava ainda falando né, comentando a questão lá quando você estava conceituando, né, o útil e necessário, a pergunta foi a seguinte: a necessidade depende dos meus valores? Com certeza depende, porque o que eu valorizo diz respeito àquilo que eu necessito. Então, como a gente falou, por exemplo, do carro, né? Vamos voltar para esse exemplo do carro. Eu valorizo, vamos falar assim, a minha imagem, certo? Então, se eu valorizo a minha imagem, é uma necessidade minha que eu cuide
dessa minha imagem. Então, ter um carrão, de repente, é algo que eu valorizo. Então, é uma necessidade, porque diz respeito à verdade que eu tenho construído em mim hoje, que é uma verdade, talvez provisória, ou não absoluta, que pode ser modificada, vai depender do meu entendimento e para onde que eu vou levar os sentimentos que ainda continuam a me manter nessa visão das coisas, né? Então, com certeza, tem tudo a ver. Aquilo que eu valorizo é aquilo que eu vou entender como necessário. Mas... Já que você comentou, tem como, eu até mandei para você, você comentar esse comentário do Francisco, né, que o Francisco colocou para a gente no chat, né, o necessário é imprescindível, o que é útil muitas vezes é supérfluo. Alimentar-se é necessário, ter um carro top de linha pode ser supérfluo. Se você puder comentar. necessário é o que é imprescindível. Então, lembra quando eu falei, para mim, necessário? Não tem esse, para mim, tá, gente? Para mim não tem esse grau tão grande assim. Para mim, imprescindível é o que eu considero essencial. Eu não sei se essa colocação do Francisco é dele mesmo ou se ele tirou de algum lugar. Então, eu não quero, de repente, estar discordando, mas eu só estou esmiuçando mais, porque, como eu falei, a gente tem uma identificação com a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela fala dessa nossa essência divina, de todos nós, como enquanto seres perfeitos e em perfeição, em grau de aperfeiçoamento, fala do nosso processo de evolução, e dentro de cada momento, que é diferente de cada um, eu vou passar por situações em que eu não posso dizer que aquilo que é útil é supérfluo, porque eu posso estar sendo até desrespeitoso com o outro, sabe? Porque o que é útil para mim, por exemplo, ter uma mesa farta, que nem é dito no texto é importante para mim. E se eu posso ter, eu não posso ser, eu diria assim, falso, de não ter uma boa alimentação por achar que quem tem uma mesa farta está sendo supérfluo. Se eu posso ter uma mesa farta, que eu tenha uma mesa farta, que eu me alimente dos melhores alimentos que eu entendo serem bons para a minha saúde. E aí não é supérfluo. A questão é em que momento você se encontra, sabe? Então, não cabe para mim esse julgamento, essa crítica. Isso eu não quero fazer, tá? Eu acho que cada um vai entender o que são as suas necessidades, o que considera supérfluo ou não. E só mesmo, voltando àquele autoconhecimento, só mesmo se conhecendo muito bem para conseguir avaliar isso e ser verdadeiro, sabe? Eu preciso estar usando uma roupa de grife. Não. No geral, não, eu não preciso. Eu preciso de uma roupa que me vista, para que eu possa estar vestido, né? Protegido. E essa é uma verdade na atualidade? A gente sabe que não. Muitas pessoas precisam estar vestidas de maneira diferenciada para fazerem jus àquilo que elas se propõem,
E como é que a gente vai julgar? Só que assim, eu não posso me resumir a isso. Eu não sou a comida que eu como, eu não sou a roupa que eu visto. Eu sou muito mais do que isso. Fala, Fred. Ou é você ou é a Jane? Não sei, o Fred parece que levantou a mão. É rapidinho, só Ah, para. Eu acho legal essa fala, né? Porque essa fala do Francisco é aquilo que você falou, a gente não vai julgar. Ela é uma tradução, um pedaço da tradução do dicionário, né? Mas, assim, em cima da proposta do que você está trazendo, se a gente fala assim, presta atenção, gente. Se o necessário é o imprescindível, é aquilo que é realmente assim, imprescindível para a gente teria que tomar um certo cuidado em relação à questão de você estacionar numa zona odiosa, como você está trazendo aqueles sentimentos não tão bons, sabe? E aí, quando a gente taxa necessário, eu lembro da sua fala no início da palestra, necessário é uma coisa meio pesada, entendeu? Por isso que você trouxe essa abordagem diferente, até um pouco, às vezes, dos conceitos que estão no dicionário. Porque se é necessário você estar sentindo ódio, a gente entende que essas necessidades talvez elas possam mudar a partir do momento que você se utiliza de tudo que chega até você para poder raciocinar e entender, olha, não precisa ser tão odioso, sabe? A fala do necessário, sendo assim, na palestra que você está trazendo, gente, é o que eu estou seguindo a linha de raciocínio. Sendo imprescindível, de repente, taxa aquele cara como sendo uma pessoa odiosa, como uma pessoa invejosa, e é uma coisa pesada. Eu lembro que a Sueli fala muito de suavidade ao longo do processo. Então, a gente está mexendo com uma realidade trazida de uma palestra, né? Que ela está, às vezes, em algumas situações, o palestrante traz até uma forma para mostrar justamente que nas nossas vidas, e aí olha a utilidade dessa palestra, botando todo mundo para raciocinar, né? E em cima desse raciocínio a gente vai ativar as nossas cabecinhas e vai começar a perceber que a gente tem mudanças na nossa vida, né? E essas mudanças são refletidas até mesmo numa readaptação das nossas necessidades. Eu acho isso daí assim muito legal, entendeu? Eu não vou falar que as necessidades mudam, mas elas tomam caminhos diferentes, entendeu? Em detrimento daquilo que chega até você, sabe? Eu só estou falando o que a Roseli vem falando para a gente assim, desde lá do início, para lembrar o caminho que ela está seguindo, que é um caminho extremamente coerente, tá, gente? E é um caminho coerente, como ela mesma está falando, para nós, como corpo espiritual, ligados ao Pai, não no sentimento só material, mas assim, e aí, galera? Nós vamos querer ficar só naquele sentimento odioso, não querendo entender que estamos assim, podemos modificar, dando utilidade àquilo que chega, ver os reflexos dessas situações no nosso corpo e podendo modificar, sabe? Assim, eu tô, desculpa, acho que estou falando demais, mas assim, eu estou querendo que isso fique muito ligado, grudado na cabecinha da gente, porque esse momento não só esse, como vários outros momentos da nossa vida, ou como toda a nossa vida, é um ato de utilidade e que a gente vai podendo modificar as nossas necessidades, o campo das nossas necessidades. Também que você falou rapidinho, né, Fred? Fala, Jeane. Tem mais duas perguntinhas para serem feitas. Muitas vezes nos vemos em situações que sofremos pela ação de alguém próximo e ficamos em dúvida se devemos permanecer ali porque é necessário para o nosso aprendizado ou se devemos ir embora. Como saber como agir? A certeza de ter uma resposta certa para isso fica muito duvidoso, né? Não tem como ter certeza de uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque qualquer escolha que você faça vai ter utilidade e vai ter aprendizado. E é tudo que a gente precisa. Então, cada situação é uma situação e o que for escolhido vai trazer uma resposta diferente. E nenhuma delas vai ser uma resposta errada. Simplesmente vai ser um aprendizado diferente, só isso. Mais Ótimo. uma? Tem mais uma. Hum.
Estou aqui pensando, posso fazer várias coisas necessárias para mim, mas não me vejo fazendo nada de útil para mim. Acho que ser útil, não, peraí. Acho que ser útil somente conseguimos para com o próximo. Se puder falar, comentar sobre isso? Se você não consegue enxergar utilidade naquilo que você está realizando, você tem que repensar o que você está fazendo, porque não existe nada que a gente deixe de fazer ou que a gente faça que não tenha uma consequência. E essa consequência, ela vai ser não só na sua vida, como na vida de todos aqueles que estiverem envolvidos na situação. Então, a utilidade é esse olhar. Mesmo que você faça algo, por exemplo, estou fazendo muita coisa que seja necessária, mas eu não me percebo útil. Significa dizer que você ainda não se identificou com o seu propósito maior, que é esse de estar aberto ao aprendizado. Então, queira enxergar a utilidade daquilo que você faz, porque quando você faz isso, você dá valor a tudo que você faz. E é isso que a gente precisa fazer, saber se valorizar, porque, como foi dito, a caridade é para ser feita, e todos nós temos condições de fazer, porque todos nós temos como contribuir, de alguma forma, com o outro e conosco mesmo, porque eu posso achar que quando eu faço a caridade, eu estou fazendo só para o outro, mas isso não é verdade. O maior beneficiado, quando faz uma caridade, é quem fez. E se ele não consegue enxergar essa utilidade, significa que ele ainda não entendeu qual é esse propósito de aqui estar. De estar contribuindo com o todo, de estar ocupando o seu espaço, de fazendo aquilo que lhe cabe fazer, que lhe é possível fazer. Então, talvez seja essa a nossa maneira equivocada de ainda nos vermos, de nos enxergarmos, porque se eu não consigo ver utilidade naquilo que eu faço, mesmo sabendo que o que eu faço é necessário, tem alguma coisa errada. Porque se é necessário para o outro e eu consigo auxiliá-lo, eu estou sendo muito útil. E eu preciso entender isso. Porque se eu não aprendo a enxergar, ou eu não busco compreender que a minha maneira de enxergar é diferente do outro, e que o outro tem todo o direito de enxergar diferente, ter pontos de vista diferentes, eu vou continuar sempre esperando, sempre na expectativa de que o outro me traga aquilo que eu já tenho condição de me ofertar. Eu vou estar sempre na dependência do outro. O outro tem que dizer para mim, nossa, como você é um cara legal, como você é bondoso, como você auxilia, como você... Não, eu não preciso disso. Eu não preciso que o outro me reconheça. Eu preciso me valorizar, eu preciso reconhecer que eu tenho habilidades, que eu tenho potencial, que eu sou capaz e que eu posso fazer muito mais do que eu já faço. E se alguma coisa me impede de fazer mais, significa que eu tenho alguma necessidade que eu ainda não me supri, seja de competência, de entendimento, seja lá o que for, compete a mim descobrir quais são essas minhas necessidades para que eu me reconheça útil. Porque todos nós já o somos. Para o Pai, não existe um ou outro. Existem todos. E cada um dentro daquilo que já pode fazer.
Agora, nós podemos, sim, a cada dia desejarmos contribuir mais. E só vamos conseguir fazer isso identificando qual é o nosso propósito, quais são as nossas necessidades e de que maneira eu posso estar sendo mais útil. Então, espero ter respondido essa pergunta. Não sei se tem mais alguma, Giane, tem? Não? Então, eu achei que eu fosse conseguir trazer um pouquinho mais de entendimento dessa parte sentimental nossa, sabe? Porque são esses sentimentos que nós continuamos a nutrir, que muitas vezes nos dificulta essa avaliação da nossa utilidade e daquilo que a gente já tem como retirar de nós, sabe? Porque quando a gente pensa em útil e necessário, é apenas para diferenciar. Sabe aquela história de que eu carrego uma mochila e dentro dessa minha mochila eu levo todos aqueles aprendizados que eu fui angariando ao longo do tempo? Só que o que acontece? Se eu nunca tirar dessa minha mochila aquilo que eu já não mais utilizo, vai chegar um momento que eu vou estar muito desgastado, com muito peso, carregando muita coisa desnecessária. Então, o nosso olhar para o que é útil e o que é necessário é para isso, para trazer um certo conforto nessa jornada e só levar para frente aquilo que realmente nós precisamos carregar. E o nosso maior aprendizado, ou talvez o principal aprendizado que nós precisamos nos dar a oportunidade de ter, é o de aprender a amar, a começar por nós mesmos. Então, se eu insisto em carregar pesos desnecessários, sentimentos que já não me facilitam, que eu consiga reavaliar isso, sabe? Porque de todas as maneiras nos foram ditas, através do nosso Mestre Jesus, que o que a gente precisa é reconhecer que somos frutos de um amor que é perfeito. E se é essa nossa natureza, esse amor está em nós. E nós precisamos dar utilidade a ele. Não deixarmos de nos oportunizarmos a demonstrar esse amor que nós portamos das mais diversas maneiras possíveis, a começar por nós mesmos, nos respeitando nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, e entendendo que o outro também tem limitações, dificuldades, e que ainda assim a gente consegue ser útil e às vezes até necessário na vida do outro. Mas ser necessário não quer dizer que sejamos indispensáveis, que é muito diferente. Eu posso contribuir na vida do outro, mas eu não posso nunca fazer pelo outro. Mas eu não posso deixar de fazer aquilo que me compete fazer. Então, que a gente consiga, refletindo, buscando se conhecer melhor, entender aquilo que nós já estamos fazendo e aquilo que a gente pode modificar e começar a fazer de melhor. Eu vou fazer uma oração, porque reconhecer através de uma oração que nós temos a quem nos reportarmos, alguém que nos ouve, alguém que nos ama, alguém que nos respeita como somos. Abre em nós espaço para que a gente descubra
como melhor agir. Então, quando a gente faz uma oração e a gente reconhece que há tanto a agradecer, a gente percebe também que o Pai que nunca nos desampara vai estar sempre nos oportunizando novas formas de nós contribuirmos com a sua criação e com tudo que Ele já nos deu. Querido e amado Pai, agradecer sempre é o que nós mais podemos fazer. Porque independente de tudo que a vida tenha nos ofertado e esteja nos presenteando, estarmos vivos, termos condições de fazer nossas escolhas, escolhendo o caminho que vamos percorrer e o que vamos carregar conosco, nos dá a condição de estarmos cada dia mais seguros, mais confiantes de que tudo vale a pena. E te agradecemos, Pai, porque de diversas formas já nos foi mostrado que não importa o tempo que leve, nós vamos chegar lá e vamos a cada dia nos tornarmos seres melhores, comprometidos, conscientes. E sempre em condições de amarmos de uma forma melhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja.